Como é bom sabermos, né, que Deus é amor e que esse amor, ele muda o mundo. E toda vez que a gente manifesta amor, a gente está manifestando Deus para as pessoas. Então, as pessoas, elas veem Deus através dos nossos atos de amor, daquilo que a gente faz em amor para os outros, né? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Nós estamos muito felizes com a presença de cada um de vocês. Quem está no Zoom também, seja muito bem-vindo. Eu quero só dar os recados, então. Nessa semana, na terça-feira, a gente tem o grupo familiar, que é presencial aqui na nossa casa, às 8 horas. Na quinta-feira, a gente tem a oração, que é pelo Zoom, mas você pode vir presencial também, às 8 horas também, que é o momento onde a gente ora junto, onde a gente, né, coloca os nossos pedidos de oração diante de Deus, onde a gente ora pelas situações. O grupo familiar é o momento onde a gente conversa sobre a palavra de domingo, onde a gente ora uns pelos outros também, onde a gente se conhece, onde a gente tem comunhão, onde a gente tem contato e relacionamento. Então, oportunidade para você conhecer pessoas novas, convidar alguém para conhecer pessoas novas também. Então, venha na terça-feira no grupo familiar, na quinta-feira a gente tem oração e no domingo que vem nós temos o culto também. E você pode contribuir com seus dízimos e ofertas através do nosso Pix, que é o hello@sounovacriação.com. Agora eu quero falar para vocês prepararem o coração, abrirem o bloco de notas, se vocês tiverem, papel, caneta, celular, o que vocês acharem melhor, para anotar aquilo que o pastor Antônio tem para compartilhar, aquilo que ficou mais importante, porque anotando é uma forma que a gente tem de gravar. Na escola, quando a gente vai, a gente tem que escrever as coisas, porque é assim que a gente grava, né? Então, se você puder anotar, fique à vontade, porque eu tenho certeza que isso vai ficar gravado no seu coração. Alô, seja bem-vindo à Nova Criação Church. É uma alegria muito grande ter vocês aqui presencialmente. Nós temos orado por crianças, temos orado por pessoas de idade, por casais, por jovens, adolescentes, e devagarzinho Deus está acrescentando. Seja bem-vindo você que também nos acompanha online, temos pessoas que estão lá no online também. Então, seja bem-vindo e que você receba a palavra que Deus tem para você nessa noite. Ontem nós tivemos a nossa primeira reunião de homens, e foi algo assim extraordinário, foi maravilhoso, um tempo precioso. E ficamos dentro de uma água mais ou menos fria, não tão gelada, quase 1 hora. Por causa disso, é a reunião de homens, é a homem mesmo, não é verdade? Né? Ficar lá naquela água gelada, né? Tivemos um tempo de comunhão, de muita conversa, e também comunhão na palavra de Deus. E nós ouvimos algo muito importante, que nós temos uma nova natureza e ela é espiritual. Essa é a minha identidade, essa é a sua identidade. Uma identidade espiritual. E que nós devemos de viver essa identidade, isso que nós somos sobre a face da terra. Nós vimos também que existem 2 assuntos que dizem respeito à nossa vida. Assuntos da terra e assuntos do céu. E que precisamos gastar mais tempo, falar mais daquilo que é do céu, porque aquilo que é do céu muda a terra. Então, Deus quer que aquela vontade dele que é feita no céu seja feita aqui na terra, e nós falamos dessa vontade. Então, se preparem para a próxima reunião de homens, né? Quando estiver próximo, nós então estaremos anunciando mais uma vez. Estamos planejando também uma outra atividade para o próximo mês, mas daí, quando chega perto, vamos avisar com antecedência para você poder se preparar também. Estamos conversando sobre o cuidado de Deus. Então, Deus, ele tem filhos sobre a face da terra, e assim como qualquer pai, qualquer mãe, ele cuida dos seus filhos. Os pais cuidam dos filhos, e assim Deus cuida dos seus filhos. E Deus deseja que eu e você venhamos a usufruir do cuidado que Ele tem para com a nossa vida. Coisas que nós não conseguimos fazer, Deus faz. Por quê? Porque Ele cuida de nós. Coisas que para nós é impossível, para Deus não é. Por quê? Porque Deus, as coisas impossíveis pertencem a Deus. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre os seus filhos, aonde nós estamos. Não importa o lugar, Ele sabe. Por quê?
porque cuida de nós. Quantas pessoas sobre a face da terra, elas vivem a sua vida e nem percebem o cuidado de Deus. E algumas dizem, Deus me abandonou. Deus não cuida mais de mim. Isso não é verdade. Deus, ele sempre cuida da sua vida e ele vai chegar um momento da sua vida em que ele vai se revelar esse cuidado. Às vezes pode ser que o problema está em nós, mas jamais vai estar com Deus, porque Deus nos ama, Deus quer o melhor para nós, Deus quer mudar as nossas circunstâncias, as coisas que dizem respeito à nossa vida, para que nós venhamos a experimentar aquilo que Ele tem para nós. Hoje eu quero falar sobre aprisco. O aprisco, ele é o lugar aonde é preparado por Deus para cuidar de nós. E queremos ler o texto de João, capítulo 10, do verso 1 até o 18. Amém? A palavra de Deus diz: eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo a verdade. Ontem, na nossa reunião de homens, nós vimos que nós andamos pela verdade. E Jesus disse: eu digo a verdade. Eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor. Conheço. O assalariado não é o pastor. Assim, quando vê o lobo que vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu, diz Jesus, sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. Tem outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Até aqui a palavra de Deus. O rei Davi, ele já bem antes de Jesus vir sobre a face da terra, ele escreveu um dos salmos mais lidos sobre a face da terra, o Salmo 23. E o Salmo 23, ele começa da seguinte forma: o Senhor é o meu pastor. Todas as pessoas praticamente conhecem o Salmo 23. E esse salmo, ele aponta para a pessoa de Jesus Cristo.
Então, Davi, quando escreve, ele já estava falando daquilo que viria a acontecer. Que um dia haveria uma pessoa que seria o pastor e queria cuidar das ovelhas. Então, Davi escreve acerca da relação que este pastor tem com as suas ovelhas. Talvez na época em que o Salmo 23 foi escrito, as pessoas nem compreenderam, nem entenderam. Mas Davi estava se referindo a algo que também iria acontecer. Uma palavra profética falando da vinda do pastor. E o nome deste pastor se chama Jesus Cristo, o Messias que era tão aguardado. E é sobre essa relação que o pastor tem com as ovelhas que nós queremos falar um pouco nessa noite. O primeiro aspecto para que você possa meditar, que é bem importante, que fala do cuidado de Deus para com a minha vida e para a sua vida, diz respeito ao aprisco. Mas, pastor, o que é um aprisco? Aprisco é um lugar construído, na maioria das vezes, de ramos, de galhos, onde o rebanho ele é levado para passar a noite, ou às vezes também para ser ordenhado, ou também para ser tosquiado. Então, eles fazem um círculo enorme, com galhos, e fecham como se fosse uma cerca de galhos naquela época, e tem apenas uma única porta para entrar. A mesma porta que serve para entrar, serve para sair. Então, um círculo fechado, com uma porta, e lá o rebanho ele é conduzido para dentro. Então, é um lugar de proteção. Quando as ovelhas adentram naquele lugar, elas não conseguem ir para onde elas querem ir, porque só existe uma entrada e uma saída. Ela é a mesma. A mesma porta que leva o rebanho para dentro. É a mesma porta que conduz para fora. Então, o aprisco apresenta apenas uma única porta, que é usada para entrar e para sair. O aprisco, esse lugar que os pastores constroem para guardar o rebanho, para colocar o rebanho, representa proteção, cuidado e segurança. Então, quando o pastor ele tem o seu rebanho de ovelhas, ele tem as suas ovelhas, e ele constrói aquele aprisco, aquele lugar para guardar as ovelhas, ele está manifestando para aquelas ovelhas proteção, cuidado e segurança. É isso que representa. Então, fala do cuidado. A forma correta de entrar nesse aprisco, Jesus fala, é pela porta. Não é pela janela, não é pulando a cerca. Só existe uma forma correta de adentrar naquele aprisco. E a forma correta é nós passarmos pela porta. E é pela porta que o pastor também adentra naquele lugar. Então, dentro do aprisco não estão apenas as ovelhas. O pastor entra e as ovelhas seguem o pastor. Ele está com elas naquele lugar. Mas Jesus disse que há aqueles que entram pela janela e há aqueles que pulam a cerca, entram de uma outra forma que não seja pela porta. E eles são os ladrões e os salteadores. Eles não adentram pela porta. Eles não têm a intenção de cuidar do rebanho. Eles têm a intenção de trazer prejuízo para aquele rebanho. Mas, quando esses ladrões estão lá dentro do aprisco, quem eles encontram lá dentro? O Senhor, o pastor. O próprio pastor das ovelhas está com as ovelhas dentro daquele aprisco. O aprisco também é um lugar que exemplifica a igreja. Então, o aprisco é um dos símbolos usados para a igreja. Quando eu vou para a igreja, quem que eu encontro na igreja? O pastor. Qual é o nome desse pastor? Jesus.
E porque Deus colocou Jesus como pastor da igreja para cuidar, para proteger, para ir na frente, para mostrar o caminho. Então, se eu quero usufruir do cuidado de Deus na minha vida, só existe um lugar que eu vou encontrar, é no aprisco, é caminhando com o pastor. O pastor me conduz para dentro do aprisco, mas o pastor também me conduz para fora do aprisco. A igreja, meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos ouve, também pelo YouTube, é o lugar que Deus preparou para cuidar das nossas vidas. É o lugar onde Deus cuida das nossas vidas. Então, o nome desse lugar é aprisco. Um segundo aspecto que eu quero deixar para você meditar e refletir, fala acerca do pastor das ovelhas. A função do pastor é conduzir as suas ovelhas para dentro do aprisco, mas também para fora do aprisco. Isso é muito importante para nós. Quantas e quantas vezes nós ouvimos palavras que elas parecem que são sábias, que elas parecem que são carregadas de sabedoria, de revelação. Quantas vezes as pessoas dizem, a igreja precisa sair das quatro paredes, ou seja, quatro paredes fala de um lugar fechado. E eu não sei aonde que as pessoas têm essa ideia de que a igreja está sempre fechada nas quatro paredes. O pastor tem um momento que leva as ovelhas para dentro do aprisco, mas tem um momento que ele leva elas para fora do aprisco. De noite, para que ele facilite o cuidado dele, ele leva para dentro. Mas durante o dia, ele leva para fora, para as pastagens. Então, a igreja, ela não fica presa naquele lugar. A igreja verdadeira, ela tem o seu momento de aprisco, de cuidado, mas tem o seu momento de sair para fora. E olha que coisa maravilhosa. Quem conduz as pessoas para a igreja? Jesus. Quem conduz as pessoas para fora? Jesus. Aonde você for, meu irmão e minha irmã, o Senhor está te conduzindo. Isso é cuidado. Jesus diz para os seus discípulos, eu jamais vou deixar vocês sós. Jamais. Se elas estão no aprisco, lá ele está. Se elas estão fora, nos campos, nos pastos, lá ele está também. Ele sempre está com você. Não importa, você pode estar a 1000 quilômetros da igreja, do aprisco, o Senhor está contigo. E quando você volta e tem aquele momento de estar dentro do aprisco, o Senhor está contigo. Isso é cuidado. Isso é cuidado. E quem faz isso, quem me conduz para dentro, quem me conduz para fora, é Jesus Cristo, é o bom pastor. Você precisa ter uma certeza na sua vida. Jesus quer conduzir a sua vida. E quando ele conduz a sua vida, ele o faz porque ele está cuidando de você. Ele faz porque ele está protegendo a sua vida. Ele faz porque ele sabe o que é melhor para a sua vida. As ovelhas possuem duas realidades de vida, no aprisco e fora dele, nos campos e nos pastos. Então, a nossa vida não se resume a este lugar apenas. Nós precisamos desse lugar, mas também precisamos sair para o mundo. O bom pastor, ele sabe disso, e por esse motivo conduz seu rebanho no tempo certo e no momento certo para cada lugar. Se a decisão talvez fosse das ovelhas, talvez à noite, quando elas deveriam ser recolhidas para o aprisco, elas iriam querer ficar no campo e estariam à mercê dos lobos, poderiam ser devoradas. E como nem sempre nós temos o discernimento certo do tempo de todas as coisas, quem nos conduz é o pastor. E a mim e a você, como ovelha, cabe seguir a orientação, a direção deste pastor.
Quando vem a noite, o lugar de permanecer no aprisco, e durante o dia, nos pastos verdejantes e nas águas tranquilas. É lá que o pastor te conduz. Um terceiro aspecto, então nós vimos que Deus preparou um lugar, que é o aprisco, que é um símbolo da igreja, e que a igreja ela tem a sua vida na igreja e fora da igreja, e é o pastor que conduz. Nós vimos também que Deus colocou um pastor para cuidar das nossas vidas, e o nome dele é Jesus Cristo, oh glória, aleluia, obrigado, papai querido. Mas existe algo que o pastor usa para cuidar das suas ovelhas. E isso é a voz. É a voz. Tudo o que Deus criou sobre a face da terra, Deus o fez por meio da voz. Por meio da voz. A voz é um dos instrumentos mais poderosos que existem sobre a face da terra. Com ela nós podemos trazer existência, coisas que não existem, como se existisse. Quando eu falo uma palavra com fé, quando eu falo uma palavra, eu creio nessa palavra. A Bíblia diz, assim será. A voz do pastor é um instrumento usado para identificar e para trazer reconhecimento. Reconhecimento. No mundo onde há tantas vozes falando e chamando, querendo trazer direção, precisamos identificar qual delas é a voz do meu pastor. Depois de reconhecer a voz do pastor, o que a ovelha faz? Ela segue esta voz. As pessoas acham que todas as vozes que elas ouvem por aí, e é só você ir no Facebook, é só você ir no Instagram, no YouTube, em qualquer, você vai ouvir tantas e tantas vozes. Mas todas essas vozes são as vozes do pastor que cuida da sua vida. A Bíblia diz que a ovelha, ela quando ouve a voz do seu pastor, ela reconhece. E ela segue a voz deste pastor. Qual é a voz que eu e você estamos seguindo? Através da voz, o pastor chama as suas ovelhas pelo seu próprio nome. Você imaginou só o pastor agora chamando, Matias, vem aqui. Matilde, vem aqui. Seu Egon, vem aqui. O pastor, ele chama, ele conhece, ele sabe o nome das suas ovelhas. Às vezes a ovelha está meio longe, e de uma forma sobrenatural, ele chama aquela ovelha e a pessoa reconhece. É o meu pastor, eu conheço essa voz. E a ovelha que estava meio longe começa a vir perto. E quanto mais perto ela se aproxima do seu pastor, mais cuidado ela recebe. Não é verdade? E isso não é maravilhoso? Meus irmãos, minhas irmãs, a voz do nosso pastor é inconfundível. Se você ouvir uma voz e você tem dúvida dessa voz, essa voz não é a voz do seu pastor. Essa voz não é a voz do seu pastor. A voz do pastor, a voz de Jesus, quando ele fala conosco, é uma voz inconfundível. Se existe alguém que me chama pelo meu nome, Rami, é o meu pastor. Ele sabe quem eu sou. Ele se interessa pela minha vida. Ele quer cuidar de cada detalhe da minha vida. E esse pastor sabe o nome, o seu nome. E quantas vezes talvez ele tenha chamado você pelo seu nome, mas você não quer ouvir a voz do seu pastor. Há um cuidado coletivo para com o rebanho, mas também há um cuidado individual. Tem coisas que Deus tem só para o Márcio. Vem cá, Márcio. Vem cá, Emerson. Vem cá, Rony. Ele chama pelo nome, porque ele quer tratar algo na sua vida de uma forma pessoal, porque ele sabe que você tem uma vida coletiva no povo,
mas você tem uma vida individual. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Nenhum detalhe da sua vida passa despercebido diante de Deus. Nenhum. E somente o pastor tem a solução para aquilo que você precisa. O Senhor conhece as suas ovelhas, chama pelo nome e as ovelhas o seguem. As ovelhas o seguem. Não importa quanto tempo você não seguiu, você ouviu a voz, conheceu, começou a seguir, continue seguindo a voz do teu pastor, e o nome desse pastor se chama Jesus Cristo. Um outro aspecto que quero deixar para você refletir, meditar, fala acerca da porta do aprisco. Nós vimos que o aprisco é aquele lugar onde as ovelhas são conduzidas para dentro, e nós vimos que lá existe apenas uma entrada. E aquela entrada é o mesmo lugar que é usado para entrar e para sair. Existe apenas um. E lá naquele lugar só existe uma porta. Ela é única, é uma porta só. Assim como na Arca de Noé. A Arca de Noé construiu aquele grande barco para pôr os animais e também a sua família. Aquele barco tinha apenas uma porta. Uma porta. Todos os animais adentraram pela mesma porta. Noé e a sua família adentraram pela mesma porta. E quem tinha o controle daquela porta era Deus. A Bíblia diz que a porta que Deus fecha, ninguém abre. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. E agora nós chegamos no Novo Testamento, encontramos um lugar que Deus prepara para cuidar da minha vida e a sua vida, chamado aprisco, chamado igreja. E este lugar tem apenas uma porta. E esta porta tem um nome. E ela se chama Jesus Cristo. Todo o cuidado de Deus para a minha vida e para a sua vida passa por meio desta porta. Passa por uma porta. E essa porta de acesso ao aprisco também dá acesso aos pastos verdejantes. Se eu quero adentrar naquele aprisco, eu preciso passar pela porta. Se eu quero ir para pastos verdejantes, águas tranquilas, eu preciso passar pela porta. Eu preciso passar por essa porta. A responsabilidade desse cuidado foi entregue ao pastor e o seu nome é Jesus Cristo. Percebe que Jesus cuida de tudo? Ele é o pastor, ele adentra no aprisco. Ele vai para fora, as ovelhas seguem. Para entrar no aprisco, você precisa passar por uma porta. Qual é o nome dessa porta? É Jesus. Para sair do aprisco, você precisa passar por essa porta. Qual é o nome dessa porta? Jesus. Tudo que diz respeito à minha vida e à sua vida passa por um nome. O nome se chama Jesus. Jesus. Deus não tem nada para você que esteja fora de Jesus Cristo. Tudo que Deus tem para você passa por Jesus Cristo. Passa por Jesus Cristo. Quantas e quantas pessoas elas falam hoje em dia, eu tenho ouvido falar, pastor, o meu relacionamento com Deus está ótimo, eu sei o relacionamento que eu tenho com Deus. Meu irmão, Deus não está preocupado com o relacionamento que você tem com Ele. Deus está preocupado com o teu relacionamento com Jesus. Não é Deus que as pessoas vão abandonar, é a Jesus que elas vão abandonar. E quando elas abandonam Jesus, elas abandonam o cuidado de Deus, elas abandonam aquilo que Deus tem para elas, porque tudo que Deus tem para a minha vida passa por uma porta que se chama Jesus. Quando Deus quer liberar algo sobre a minha vida, Ele vai me mandar passar por essa porta. E essa porta se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo. E quando você anda com Jesus, você anda com o rebanho, você anda com ovelhas, você anda com o pastor, você anda porque você reconhece a
vós. Se o nome da porta é Jesus, o nome do aprisco é Cristo, porque é a igreja. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Então eu preciso de Jesus, mas eu preciso de Cristo. Eu preciso da obra completa de Jesus. Na igreja, entram pela porta da frente e saem pela porta de trás. Você já ouviu essa expressão? Eu já ouvi pessoas falarem, meu Deus, parece que a porta dos fundos da igreja é maior que a porta da frente da entrada, porque entra menos do que sai. Mas de onde as pessoas tiraram essa ideia? Se a igreja tem apenas uma porta, o aprisco tem uma porta, a mesma porta que você entra, você sai. Não tem a porta dos fundos. Ninguém sai quando está dentro do aprisco. Outras dizem que a porta de saída é maior que a da entrada. Não tem como, porque é a mesma porta. Eu decidi uma coisa na minha vida. Não importa o que as pessoas falam. Pode ter aparência de sabedoria. A verdade é o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que existe uma única porta, e ela se chama Jesus Cristo. Se eu adentro, eu passo por Jesus. Se eu saio, eu passo por Jesus. Tudo passa por meio de Jesus Cristo. Se você rejeita o pastor, você rejeita a obra de Jesus, o cuidado de Jesus. Você não quer mais ouvir a Jesus Cristo. Todo o cuidado que Deus tem para a sua vida e para com a minha vida passa por um nome. O nome é esse nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. As ovelhas, com relação a essas portas que as pessoas falam que tem na frente, tem atrás, a porta de saída é maior que a de entrada. Isso, meu irmão e minha irmã, se chama engano, se chama mentira. Nenhuma ovelha se perdeu enquanto estava no aprisco. Nenhuma. Quando o pastor conduziu as ovelhas para dentro do aprisco, nenhuma se perdeu. Porque para perder-se, ela tem que pular a cerca do aprisco. Ou passar a porta sem o pastor. Mas a Bíblia diz que a ovelha que está no aprisco, ela sai do aprisco, porque ouve a voz do pastor. As ovelhas se perdem e seguem os seus caminhos enquanto estão nos pastos. O pastor está cuidando aqui, está cuidando lá, daqui a pouco a ovelha olha para aquele pasto, e ela começa de repente a ouvir. O pastor chama e ela não vê. Ela pode se perder quando ela olha para o mundo, mas jamais quando está dentro do aprisco. E eu quero concluir para você e dizer, eu tenho a vida de Cristo em mim. Isso é cuidado. É quando eu reconheço que eu tenho a vida de Cristo em mim. Nos campos, as feras, os ladrões, os salteadores, eles não lutam contra as ovelhas. Você imagina agora o rebanho de ovelhas, ele está lá naqueles pastos verdejantes, eles estão lá naqueles campos. Aquelas feras, os ladrões, os salteadores, eles não vão lutar com as ovelhas. Eles precisam enfrentar o pastor. Eu quero te perguntar, quantas batalhas este pastor perdeu? Jesus Cristo? Nenhuma. Nenhuma. Jesus diz, Deus, Pai querido, meu Pai celestial, meu Abba, todas as ovelhas que você confiou à minha mão, nenhuma delas se perdeu. Ninguém conseguiu arrancá-las da minha mão. Percebe? Se eu e você formos lutar contra os lobos, contra os devoradores, contra os ladrões, nós seremos derrotados. Mas antes deles lutar comigo, eles precisam enfrentar Jesus. E Jesus diz, nenhuma ovelha que foi confiada na minha mão se perdeu. Nenhuma. Para devorar uma ovelha, eles precisam enfrentar o pastor. O nome desse pastor é Jesus Cristo.
Quando eu chego no aprisco, não passam pela porta, porque a porta tem um nome, e esse nome é Jesus Cristo. Se pulam a cerca do aprisco ou a janela, não encontrarão ovelhas sozinhas lá dentro, pois o pastor adentra no aprisco com as ovelhas, e novamente elas têm que enfrentar Jesus Cristo. Jesus diz, eu nunca os deixarei sós. O pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus, ele esteve disposto a dar a vida por mim, para que eu tenha vida. Para que eu tenha vida. Ele dá a vida. E por causa disso, hoje, eu tenho a vida de Cristo. Por quê? Porque Jesus entregou a sua vida por mim e por você. O apóstolo Paulo, ele escreve e diz assim, logo, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Por quê? Porque Cristo pegou e deu da sua vida para que nós tenhamos vida. E não somos mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Nós vivemos a vida de Cristo em nós. Se eu tenho a vida, tenho porque eu recebi, porque me foi dado. A vida que eu recebi é a vida de Jesus. Por isso tenho a mesma vida de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, tenha esta certeza. Você tem a mesma vida de Cristo Jesus. Agora eu vou lhe perguntar, a vida de Cristo Jesus era uma vida miserável? Meu Deus, que vida miserável eu tenho, deve ter algo de errado. Provavelmente você não está vivendo a vida de Cristo, você está vivendo a sua velha vida. Não, nós temos a vida de Cristo, uma vida extraordinária, uma vida leve, uma vida que sempre pergunta ao Pai, qual é a tua vontade? Que vida extraordinária. Eu quero deixar para você meditar quantas coisas Deus preparou para cuidar de nós. Um aprisco, uma porta, uma voz inconfundível, pastos verdejantes, águas tranquilas. E Ele nos deu da própria vida do pastor, a vida de Cristo. O aprisco fala da igreja. Deixar a igreja, rejeitar tudo que Deus preparou para cuidar da sua vida. Achar que a sua vida vai bem fora da igreja é a maior mentira, é o maior engano que o diabo induz as pessoas ao erro. Ao erro. A verdadeira vida está em Jesus Cristo. Ele é o aprisco, Ele é a porta, Ele é a voz inconfundível, Ele é o pastor, Ele é a verdade, Ele é os pastos verdejantes, Ele é a água tranquila, Ele é a nova vida espiritual, Ele é a vida eterna, Ele é a vida abundante, Ele é a vida sobrenatural. Viva esta vida extraordinária. Se você está fora do aprisco, volte para o aprisco. Volte para o cuidado de Jesus Cristo. E sabe o que a palavra de Deus diz que vai acontecer? E o mais, Ele fará. Amém? Quero deixar essa palavra para a sua edificação. Feche seus olhos. Medite nessa palavra. Ore essa palavra. Agradeça a Deus porque Ele proporcionou cuidado para a sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Pai Celestial, Pai amado, nós louvamos, nós bendizemos o nome do Senhor Jesus. Nós agradecemos porque o Senhor preparou para nós um lugar de cuidado, um aprisco aonde nós somos cuidados, tratados, aonde estamos em segurança, chamada Igreja do Senhor Jesus. Obrigado por essa porta extraordinária, ó Pai, que não permite que ladrões e salteadores passem por ela. E o nome dessa porta é Jesus Cristo. Ele nos conduz para dentro em segurança, mas para fora em pastos verdejantes. Pai, muito obrigado, porque coisas que nós nem percebemos na nossa vida falam acerca do teu cuidado, Pai. Pai, obrigado, porque o inimigo não pode ir contra a vida dos filhos de Deus, porque ele precisa enfrentar Jesus Cristo, que é o pastor que vela,
que esteve disposto a dar a sua vida pelas ovelhas. Pai, nós queremos viver essa vida extraordinária. Nós queremos falar desta vida extraordinária para as pessoas, Pai. Pai, eu oro, Senhor, que a tua igreja ela possa reconhecer o amor que o Senhor tem para com ela, o cuidado que o Senhor tem para com ela, Pai, as coisas extraordinárias que o Senhor tem para ela, e que eles começam a usufruir, a ter uma vida de paz, uma vida de conquista, uma vida abundante, uma vida plena em Jesus Cristo. Pai, nós queremos entregar a Jesus todas as coisas que nós não somos capazes de fazer, porque sabemos que Ele é capaz de todas as coisas, porque tem cuidado, tem velado por nós. Eu oro, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Muito obrigado. Amém. 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 Uma ovelha, ela reconhece a voz do seu pastor. Então, esteja atento, porque Deus ele está falando a todo momento. E, com certeza, se você o reconhece como pastor, você vai ouvir a voz dele, vai saber quando ele está falando com você. Em diversas situações, às vezes, a gente pensa alguma coisa e a gente sabe que alguma coisa está falando conosco. E, às vezes, ela não fala da forma que a gente imaginou que Deus falaria com você. Às vezes, acontece uma situação e no decorrer você percebe que aquilo era Deus falando com você, que você reconheceu a voz do seu pastor. Então, esteja atento, porque Deus está o tempo todo falando e nós reconhecemos a voz do pastor. Então, quero te lembrar de novo que terça-feira a gente tem grupo familiar aqui na nossa casa, às 8 horas. Na quinta a gente tem a oração online e presencial, então você pode vir também. E no domingo que vem nós temos o culto. Então, para todos, uma boa semana, para você que está aí no Zoom. Uma boa semana para você, tenha um ótimo fim de domingo ainda, e para todos que estão aqui, a gente ainda quer ter um momento de comunhão juntos e de conversar e nos relacionar. E se você que está em casa puder, no domingo que vem, venha presencial para conhecer pessoas novas e estar junto conosco também. Tchau!